Uma indagação que ocorre à cabeça da imensa maioria das pessoas que praticam a lei da atração, a estudam e etc., é a seguinte: por que é que eu mentalizo tanto? Por que é que eu estudo tanto e não consigo manifestar, atrair as coisas? Esse é o tipo de indagação que não só hoje vai ser respondida, como também você vai entender por que no mundo um total de menos de 5%, presta bem atenção, menos de 5% da população mundial é que consegue alcançar todas essas coisas. Hoje finalmente você vai entender. Mas antes de qualquer coisa, antes da gente entrar no nosso conteúdo, eu tenho que expressar a minha mais profunda gratidão pelos comentários de todos vocês. Eu tenho que agradecer os comentários que foram feitos com relação à primeira aula dessa nossa pequena introdução à mecânica quântica. Todos os comentários foram muito carinhosos e deixa a gente energizado. Eu posso citar o exemplo de alguém, o Kleber OFC. Ele comentou o seguinte: top. Sabe por que é que esse comentário é tão estimulante e energizante? Pensa direitinho. O que é que faz mais diferença? A pessoa que assiste um vídeo que muitas vezes foi feito com um trabalho imenso, não comenta, não curte, o que é que você acha que vale mais? Então, olha só, muito obrigado a todos, principalmente aqueles que estão juntos nesse propósito de serem excepcionais. Porque lei da atração, todo mundo lê livro, todo mundo estuda, mas quem é que realmente se dedica e se aprofunda? Eu sei que você, que chegar até o final desse vídeo, é um desses excepcionais. E o que eu estou prometendo que você vai entender por que é que menos de 5% da população consegue alcançar realmente, hoje você vai entender. E vai começar a dar os primeiros passos para se inserir nessa percentagem menor que 5% no mundo, tá bom? Vamos então ao nosso conteúdo. A aula de hoje, ela vai se basear toda nesse gráfico aqui. Agora fica tranquilo, porque no mapa mental dessa aula de hoje, você vai receber esse gráfico aqui. Porque é muito importante que você veja e reveja tudo que vai ser explicado aqui. Então vamos começar aqui no ponto zero, aqui. Esse ponto zero é o início de todo mundo. Eu comecei assim, você começou assim. Você imagine o seguinte, que quando você começa a sua jornada nesse mundo, no ponto zero, né? É como se você estivesse adentrando num prédio, esse prédio azul aqui, tá bom? E você seguindo as setas em vermelho, que é o caminho que todo mundo segue. Então isso aqui é o caminho do 3D, ou seja, o caminho do mundo que nós vivemos. Vamos dizer assim, o mundo da Matrix, o mundo das ilusões. E você começa aqui, no térreo. O seu objetivo é ir subindo, né? Seguindo a setinha, subindo. Primeiro andar, segundo andar. O que você não percebe é o seguinte: está observando que esse caminho que você está seguindo está indo na direção contrária daqui, do vácuo quântico, mas é o caminho que todo mundo faz. Chega um determinado momento da sua vida que você tem um contato com a sua centelha. É quando você pela primeira vez toma conhecimento que existe algo chamado centelha, que é a sua porção divina, que sempre esteve com você, mas você nunca percebeu.
À medida que o tempo vai passando e você vai seguindo esse caminho do mundo e você vai se elevando aqui, o que é que vai acontecer que te afasta da tua centelha? Coisas simples. Eu vou dar um exemplo. Quando você ouve certos tipos de música, por exemplo, o funk, o que é que o funk faz com você? Presta bem atenção. Ele eleva a sua frequência cerebral e abaixa a sua vibração. E isso é muito sério, é terrível. Daqui a pouco você vai entender por quê. O importante agora é você entender. À medida que você vai mergulhando no mundo, o mundo ele vai elevando a sua frequência cerebral e abaixando a sua vibração. Mas aí chega um determinado momento que algo te desperta. É como se você tivesse recebido um estalo. E isso varia muito de pessoa para pessoa. Aí, quando você normalmente tem a consciência desse estalo, é normalmente aí quando você percebe a presença da sua centelha. Veja, não é quando a sua centelha se aproxima de você. Não, a tua centelha, ela sempre existiu. Existe uma faísca da sua centelha dentro de você. A questão é que existe um momento específico que você percebe a sua centelha. Daí a gente já começa no primeiro ponto. Todas as pessoas que chegaram no ponto onde você busca chegar, um dia elas tiveram consciência da existência da centelha delas. Quando você chega nesse momento, você está nessa caminhada aqui. Mas o que é que acontece? Quando você começa a ter essa percepção, esse estalo, você até que continua subindo nesse, vamos dizer assim, elevador do mundo 3D, do mundo físico. Só que você percebe que pessoas começam a se afastar de você e outras pessoas começam a se aproximar. Aí chega num determinado momento que você precisa entender o seguinte: quando você começa a fazer as suas práticas, as mentalizações, os seus exercícios de uma maneira geral, é como se você começasse a tomar um elevador que vai para o subsolo. Quando isso acontece, sabe o que é que vai acontecer? A tua frequência cerebral, que aqui, aonde você estava elevada e a tua frequência baixa, quando você começa a pegar esse, vamos dizer assim, elevador para o subsolo, a tua frequência cerebral, ela começa a cair e a tua vibração começa a subir. Presta bem atenção nisso que eu estou dizendo. Você já percebeu uma coisa? Quando você começa a tomar o elevador para o subsolo, como a gente falou anteriormente, que é quando você começa a estudar sobre a lei da atração, fazer os exercícios, etc, etc, o que é que acontece? É quando a tua frequência cerebral começa a cair e a tua vibração começa a subir. Quando você está nesse processo, e esse processo exige estudo, presta atenção, estudo não é só assistir vídeo. Tem gente até que nem assiste vídeo, liga lá o vídeo e fica ouvindo. Então, não é isso. Estudar também é ler livros, e você que está me ouvindo sabe que o brasileiro é o segundo povo no mundo que menos lê. Então, à medida que você avança no seu estudo, com os vídeos, com os livros, o que é que acontece? Começa a acontecer uma coisa chamada expansão de consciência. O que é isso? A tua vibração, ela começa a se elevar, e quando ela se eleva, o que é que vai acontecer? Você tem uma jornada de conexão direta com o vácuo quântico. Ora, a gente já aprendeu que o vácuo quântico é aquela porção da mente do todo de onde
tudo emerge, de onde tudo emana. Então, à medida que você prossegue no estudo, que a tua consciência se expande, eu vou repetir, estudo é formado por exercícios, vídeos, leitura. Então, à medida que a tua consciência ela vai se expandindo, você vai vendo que você avança no seu processo. Só que aí tem um problema, que nesse ponto a gente tem que parar para explicar isso aqui, olha. Catarse. Primeira coisa que você tem que entender é que nesse ponto que a maior parte das pessoas que perseveraram nessa jornada, a maior parte, é nesse ponto que elas desistem. E é por isso que a porcentagem das pessoas que conseguem é menor que 5%. E agora você vai entender por quê. O que é catarse? Vamos de uma forma bem simples para você entender. Catarse é uma libertação, expulsão ou purgação do que é estranho à sua essência ou à natureza de um ser. Ou seja, catarse é quando você começa a expurgar de dentro de você aquilo que não faz parte da sua essência, que não faz parte daquilo que você é como centelha. Então eu vou citar um exemplo. Você começa a fazer os seus estudos dentro da lei da atração. E chega um determinado momento que você tem a impressão que parece que está tudo desabando na sua vida. Quando você chega nesse ponto, você chegou no ponto da catarse. O problema é que você mesmo deve conhecer pessoas que desistiram da lei da atração porque chegou uma hora que estava dando tudo errado na minha vida, então eu desisti. Com toda certeza você já deve ter conhecido pessoas assim. Eu vou dar um exemplo. Num ponto da minha catarse, uma pessoa que eu considerava um grande amigo meu fez uma coisa que eu considero como uma traição gravíssima. E depois eu fiquei pensando, por que ele fez isso? Porque eu não fiz nada de errado que justificasse essa atitude dele. Só depois é que eu fui entender que isso fazia parte da minha catarse. Mas se você não tem a consciência, a sabedoria de entender isso, você vai começar a colocar os pés pelas mãos, vai começar a bater tua cabeça na parede e vai começar a se culpar. E não é nada disso. Quando você chega no momento da catarse, você se sente muito mal. Não tem jeito. Se você ainda não passou pela sua catarse, o que é que eu tenho para dizer para você? Se você quiser desistir, faça isso. Só que você tem que se lembrar de uma coisa. Existem 3 tipos de pessoa. As pessoas fracas, as pessoas fracas, fortes e as pessoas fortes, fortes. Eu não vou nesse vídeo aqui explicar o que é cada um desses 3 tipos de pessoas. Depois, se você quiser, eu posso fazer um vídeo explicando exatamente o que é isso, em detalhes, mas aí você vai ter que falar nos comentários, tá bom? A única coisa que você precisa saber nesse momento é que aqueles que conseguem são justamente as pessoas fortes, fortes. Então, nem as fracas conseguem e nem as fracas fortes conseguem. Aquelas que conseguem um pouco mais longe são as fracas fortes, mas nem essas conseguem chegar ao final. Pessoas como Bob Proctor, como Tony Robbins, Oprah Winfrey e tantos outros que você conhece, passaram por suas catarses. Se você for procurar conhecer sobre a catarse, por exemplo, da Oprah Winfrey, do Tony Robbins, do próprio professor Marcos Trombetta, você pergunta a si mesmo como foi que eles conseguiram. Mas presta atenção agora, que antes da gente seguir em frente, eu vou te contar o que é que você pode fazer já a partir de hoje, para quando a tua catarse começar, e mesmo que ela já tenha começado, você começar a praticar. Presta bem atenção. Existe um exercício que foi ensinado por Abraham Hicks, e esse exercício ele tem justamente a função de ajudar a pessoa
que deseja passar pelo seu momento de catarse sem todas aquelas preocupações, porque hoje você já aprendeu que você precisa sempre expandir a sua consciência, e para expandir a sua consciência, a sua frequência cerebral ela tem que estar baixa e a vibração alta. Mas quando você está triste, preocupado com todos aqueles sentimentos de matriz negativa, acontece o contrário. É por isso que é tão importante esse exercício que eu vou ensinar agora, porque se você está no caminho, não tem jeito. Ou você já passou, ou ainda vai passar pela catarse. Mas mesmo depois que você já tenha passado pela catarse, é um exercício que você sempre vai precisar. E como é que você vai fazer? Você precisa estar deitado. Tem que ser feito deitado. Se não tiver jeito, você pode fazer sentado. Por exemplo, você está extremamente aborrecido e, por exemplo, está dentro de um ônibus, por exemplo. Então faz sentado, mas o ideal é que você faça deitado. Então, estando deitado, o que é que você vai fazer? Não coloca travesseiro nenhum. Coloca os braços ao lado do corpo e você vai fazer o seguinte. Inspira contando 1, 2, 3. E expira contando 1, 2, 3, 4, 5. Faz isso 3 vezes. O movimento completo é uma inspiração até 3, uma expiração até 5. Então faz o movimento completo 3 vezes. Quando você tiver feito a terceira, mentalmente você vai dizer para si mesmo o seguinte: eu aceito ser feliz. Está tudo bem. Está tudo resolvido. Presta atenção, esse exercício, como eu disse, foi ensinado por Abraham Hicks. E por experiência própria eu posso dizer, esse exercício ele tem muita eficiência. Você já deve ter ouvido falar daquelas pessoas que obtiveram um salto quântico. Quem conseguiu obter saltos quânticos, por exemplo, o professor Marcos Trombetta, Elaine Orives, a Oprah Winfrey, que eu me referi ainda há pouco, existem muitos. Em mecânica quântica, o salto quântico é chamado de tonelamento quântico. Você pode operar um tonelamento quântico na sua vida? Sim, claro que pode. Todas essas pessoas que eu citei são seres humanos como você e eu. Agora existe uma diferença. Eles aceitaram pagar o preço da catarse deles. Só que existem coisas que as pessoas não conseguem abrir mão. Ainda há pouco eu citei o exemplo de músicas, por exemplo. Existem estilos musicais que simplesmente destroem a capacidade que você teria de abaixar a sua frequência cerebral e elevar a vibração. Então, sinceramente, será que vale mesmo a pena você não abrir mão de esse exemplo que eu estou dando, um ritmo musical que você sabe que está destruindo com a sua vida? Então, nesse nosso mapa, você viu qual é o caminho que você deve trilhar. Uma coisa que a gente não falou foi o seguinte, porque a gente chegou nesse ponto da catarse. Mas e aí, o que é que acontece depois da catarse? Olha no gráfico, o que é que vem depois da catarse? Para onde está apontando a seta? O vácuo quântico. É exatamente isso que acontece. Bob Proctor e muitos outros têm uma coisa que eles falam que é bem interessante. Eles dizem assim, que quando você chega nesse ponto onde você ultrapassa a catarse, você pergunta a si mesmo: meu Deus, onde é que esse dinheiro todo estava, que veio assim tão de repente, em tanto volume? Porque é assim. Às vezes as pessoas desistem porque um vídeo é muito longo, porque um livro tem muitas páginas. Por quê? Mas um desses grandes homens, que é um dos meus mentores, ele diz o seguinte, que é a mais pura verdade: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Ouve bem o que eu vou te dizer. Não procura desculpa para não fazer as coisas, porque você sempre vai encontrar. Agora, encontre motivos para você fazer. Faça o errado se tornar difícil e o certo se tornar fácil. Chegando nesse ponto aqui, eu acho que você entende que tem muita, mas muita coisa para estudar ainda sobre mecânica quântica, sobre lei da atração. E porque eu sei que você é uma daquelas pessoas excepcionais que está buscando ser
estar inserido naqueles 5% da população, é que eu me entreguei a esse trabalho extremamente complicado, mas que me dá a maior alegria só porque eu sei que eu estou ajudando muita gente. E como eu havia prometido, você vai receber de presente um livro. É um livro claro, no formato digital. É justamente um livro sobre mecânica quântica com uma linguagem muito acessível. E o que é que você precisa fazer para ganhar de presente esse seu livro? É muito simples. Você vai unir o primeiro código que você recebeu na primeira aula com o segundo código que está aparecendo agora na sua tela. Junta os dois códigos, manda para o meu e-mail os dois códigos dizendo o seguinte: eu quero o meu livro de presente. E aí você vai receber no seu e-mail o seu livro que eu prometi sobre mecânica quântica de presente. Agora lembra, essa aula amanhã, sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024, ela deixará de estar disponível no nosso canal do YouTube. Ela só vai ficar disponível apenas na nossa comunidade do Telegram, tá bom? E uma outra coisa também muito importante, o mapa mental dessa aula de hoje você vai encontrar também na nossa comunidade do Telegram, tá bom? Eu espero que você tenha crescido e aprendido mais, tenha avançado mais na sua jornada e fique à vontade para fazer as perguntas que você desejar, tirar as dúvidas que você quiser. Eu fico muito feliz de ter contribuído com o teu crescimento e de todos que estão me ouvindo. E sou muito honrado por tê-lo fazendo parte dessa mente mestra. E gostaria também de lembrar todos aqueles que desejarem, que estiver no coração, contribuir com o nosso trabalho. Eu vou deixar aqui aparecendo na tela agora o nosso Pix para todos aqueles que desejarem fazer qualquer contribuição. E eu desejo a todos saúde, prosperidade e sucesso. Narração por Eu Sou.